Olá, meus irmãos, bom dia. Seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. É uma alegria estarmos juntos novamente nesse domingo, dia do Senhor, iniciando esse dia diante do nosso Deus. Estaremos juntos em dois momentos, agora, primeiramente na nossa escola bíblica dominical e daqui a pouco em nosso culto de louvor e exposição da palavra. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: o antes e o depois. E eu quero fazer uma análise da vida do apóstolo Paulo, o Paulo antes de conhecer a Jesus e o Paulo depois de ter tido aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco. Nós vamos também hoje ouvir o testemunho de uma irmã em Cristo que foi encontrada pela graça de Deus, que foi apresentada ao Senhor Jesus. Vocês verão o relato emocionante da vida dessa irmã. Ela se chama Vanessa e nós ouviremos o testemunho dela de como Cristo, ao entrar nessa vida, provocou uma mudança radical em todas as áreas de sua vida. Nós vamos ver isso, eu tenho certeza que você vai se emocionar com o testemunho da Vanessa. E ouviremos também uma música, um louvor maravilhoso, entoado pelo coral da Cristolândia. Não sei quantos conhecem a Cristolândia, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, tá bom? Agora, nesse momento, eu quero convidar vocês para que orem comigo e nós vamos estudar hoje sobre a segunda ordenança de Jesus Cristo. Semana passada falamos sobre o batismo e hoje eu quero te convidar a estudar comigo sobre a ceia do Senhor, dentro dessa proposta que temos feito de apresentar essas doutrinas básicas da palavra de Deus para aqueles também que querem se tornar membros da igreja. Por isso, você que está hoje assistindo a primeira aula, todas as aulas da nossa escola bíblica dominical, todas as aulas, elas estão disponíveis para vocês desde o domingo 29 de março. Vocês poderão ver lá no YouTube, se vocês já estão inscritos no meu canal, vocês vão encontrar lá todas as aulas aos domingos na nossa escola bíblica dominical. Aquela aula que você teria na igreja para se tornar membro da igreja, você pode encontrar aqui no nosso canal e você pode acessar o YouTube, você pode se inscrever no meu canal também, se você desejar, e assim você poderá se preparar para se tornar membro da igreja. Você que já é membro da igreja, é bom a gente dar aquela reciclada, não é? E estudar novamente essas doutrinas que contribuíram tanto para o nosso progresso espiritual, ok? Eu quero orar com vocês nesse momento e nós vamos então estudar um pouco sobre a ceia do Senhor. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, porque se nós estamos aqui agora diante desses dispositivos, estudando a Tua palavra, cultuando o Senhor, é porque o Senhor o permitiu. Nós queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, queremos Te adorar. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, para que realmente possamos aprender, crescer, desenvolver o nosso conhecimento acerca dessas doutrinas que com certeza têm contribuído para o nosso fortalecimento espiritual. Muito obrigado. Obrigado a Deus por permitir que este culto chegue aos lares de todos aqueles que agora estão conectados na internet e estão tendo o privilégio de cultuar ao Senhor de forma virtual, de forma online. Muito obrigado, que seja tudo para a Tua glória e que nós continuemos sendo edificados pela Sua palavra até aquele momento quando poderemos voltar a nos reunir presencialmente e as coisas voltarem ao normal. Que seja tudo para a Tua glória, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero apenas colocar o meu computador aqui no silencioso e quero convidar você para que possamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, por favor. Eu gostaria de ler com você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós leremos aqui essa carta, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está dando uma série de orientações para a igreja. A igreja de Corinto era uma igreja muito confusa.
uma igreja que tinha muita dificuldade de entender alguns ensinamentos do apóstolo, recebeu esses ensinamentos, o apóstolo então foi dar continuidade ao seu plano missionário e a igreja começou a ter dificuldades com alguns dos ensinamentos do apóstolo. E uma mulher chamada Chloe, ela manda alguns mensageiros a Paulo fazendo algumas perguntas. E uma das coisas que ela pergunta para Paulo, confusa, mostrando que a igreja estava confusa, era acerca da ceia do Senhor. E Paulo responde para ela. Aqui no capítulo 11, ele escreve uma carta respondendo a essas dúvidas de Chloe e também a essas dúvidas da igreja. Então a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma resposta a uma carta que Paulo havia recebido da igreja, através dessa Chloe, que manda alguns mensageiros a Paulo, acerca de uma série de questões. E a questão da ceia do Senhor era uma delas. E aqui, que no capítulo 11, não é, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Grave isso, em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Novamente, olha só. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Muito importante, não é, a questão da ceia, de uma compreensão exata do que significa a ceia do Senhor, e é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nesse primeiro momento, agora pela manhã. Quero pedir a você que fique com sua Bíblia aí de prontidão, porque nós vamos ler alguns textos que vão embasar tudo aquilo que nós vamos apresentar para os irmãos nessa manhã. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o termo Santa Ceia não existe na Bíblia. É muito comum ouvirmos de alguns irmãos, principalmente pentecostais, o termo Santa Ceia. Alguns deles realmente se dirigem à ceia do Senhor, eles fazem referência à ceia do Senhor como Santa Ceia, não é? Então, eu já estudei muito sobre isso, sobre essa questão da ceia do Senhor, e como eu tenho contato com muitas pessoas de linha pentecostal, eu tenho muitos amigos que fazem parte de igrejas pentecostais e eles sempre se referem à ceia do Senhor como Santa Ceia. Esse termo não existe na Bíblia. A ceia, em nenhum momento da Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, ela é tratada como santa. Não é? Até porque a ceia é como se fosse a substituição da Páscoa do judeu. A celebração da ceia pelos cristãos, ela tem uma ligação direta com a Páscoa do judeu. E você não vai ver na palavra de Deus o termo Santa Páscoa, não é? Por isso também não existe na palavra de Deus o termo Santa Ceia, ok? O certo, o correto, é nos referirmos à ceia como ceia do Senhor. Por quê? Porque ela partiu de uma iniciativa do nosso Salvador. Naquele momento, quando Jesus estava para ser entregue nas mãos dos seus inimigos, ele se reuniu com seus discípulos e ele celebrou essa Páscoa especial, se eu posso assim dizer, com seus discípulos. O termo ceia se refere a uma ceia mesmo. Era uma espécie de jantar que Jesus realizou com seus discípulos, onde estavam presentes dois elementos que são os elementos que nós usamos na nossa ceia, não é? É claro que de forma diferente, havia ali naquela ceia que Jesus estava comendo com seus discípulos, o pão era um pão sem fermento, não era um pão diferente do nosso pão que nós usamos na nossa ceia, mas a forma não importa, o que importa é o simbolismo disso, e também o vinho, que era um vinho mesmo,
era um vinho fermentado, produto mesmo da uva, da videira, que Jesus e seus discípulos beberam naquela noite, e que no nosso caso ele foi trocado pelo suco da uva, sem teor alcoólico. Mas também, repito novamente, o importante é a simbologia disso. O fato é que naquela noite, quando Jesus estava para ser entregue nas mãos dos pecadores, como ele mesmo disse, não é? Jesus quis celebrar essa ceia com os seus discípulos. E ele então lança mão de algumas terminologias, ele vai falar de algumas coisas muito importantes que servem de base para aquilo que nós cremos acerca da ceia. Então, primeiramente, eu quero te dizer que a ceia não é santa, santos são os que participam dela. Entende? Então, a ceia não é santa. Você não vai encontrar o termo Santa Ceia na Bíblia. Você vai encontrar o termo Ceia do Senhor. Quando você fala Santa Ceia, você está dando à ceia uma conotação que ela não tem. A ceia não é santa. Na verdade, santos são os que participam da ceia. Então eu quero já deixar isso bem claro para vocês, para que nós desconstruamos essa ideia de algo especial na ceia, porque muitas pessoas têm na ceia do Senhor algum tipo de pensamento em relação à ceia do Senhor que não condiz com o que a Bíblia ensina. É por isso que alguns pentecostais, eles entendem a ceia como muito mais do que um memorial. Nós batistas, nós ficamos com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 11, Paulo fazendo referência ao que o Senhor Jesus Cristo disse na noite em que ele foi traído, lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, fazer isso em memória de mim. E Jesus repetiu isso 2 vezes. Ele falou isso em relação ao pão, representando o seu corpo, é muito importante que nós entendamos isso, representando o seu corpo. E ele falou isso também em alusão ao produto da videira, ao vinho, representando ali o seu sangue. Em ambas as situações, em ambos os elementos, Jesus usa a expressão memorial. E é assim que nós batistas cremos. Para nós batistas, a ceia, ela não é um sacramento, falarei disso daqui a pouco, ela não é santa, ela não confere aos seus participantes nenhum tipo de poder especial, ela não confere a você que participa dela algum tipo de bênção espiritual. Ela não te dá poderes contra Satanás, ela não cura enfermidades. Se você perder a ceia do Senhor por alguma razão, talvez você não conseguiu ir na igreja naquele dia, talvez aconteceu um incidente com você e você foi proibido pelas circunstâncias de participar da ceia, isso em nada altera a sua comunhão com o Senhor. O que pode alterar a sua comunhão com o Senhor está relacionado à obediência. Se você deixa de participar da ceia por motivos fúteis, você está desobedecendo ao mandamento do Senhor. Então, a gravidade de se perder a ceia do Senhor está relacionada com o fato de você ter desobedecido ao Senhor. Às vezes você deixou de ir num culto de ceia simplesmente porque você estava desanimado. Às vezes você deixou de participar da ceia porque você preferiu ter um momento de lazer justamente na hora do culto. Isso é pecado. A palavra de Deus nos diz uma coisa muito importante lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 22, 21, quando Jesus diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Querido, culto a Deus é culto a Deus. Perder um culto ao Senhor por uma circunstância alheia à minha vontade é uma coisa. Você deixar de cultuar o Senhor simplesmente porque você não estava afim, porque você estava desanimado, porque você preferiu ir para um lazer qualquer, você preferiu ir para um clube, você preferiu ficar deitado assistindo televisão. Você está pecando, querido. Isso é pecado. Você está deixando de dar a Deus o que é de Deus. E simplesmente, se você deixou de ir num culto ao Senhor, onde seria celebrada a ceia do Senhor por essas razões que eu elenquei aqui, pior ainda. Porque nós estamos deixando de praticar
de obedecer, de colocar em prática uma das ordenanças do Senhor para a igreja. Entende? A mesma coisa em relação ao batismo. Quantas pessoas creem em Jesus, mas elas simplesmente não querem batizar? Elas simplesmente dizem, não vou batizar porque eu já fui batizado, porque eu já fui batizado quando criança, eu já batizar é uma vez só. Tudo bem, mas você está desobedecendo ao Senhor se você, de alguma maneira, tem consciência de que seu batismo não foi válido e se recusa a batizar novamente por essa razão. Então, não participar da ceia do Senhor por uma questão circunstancial é uma coisa. Não participar da ceia do Senhor por uma questão de relaxamento é outra completamente diferente. Então, se você não participa da ceia porque você, de alguma forma, não pôde ou foi impedido, em nada isso implicará numa perda de comunhão com o Senhor. Porque a ceia ela não tem essa característica. Entende? Então, se você não pôde participar por alguma razão, você não deixou de perder a sua comunhão com Deus por causa disso, porque não existe nenhuma bênção especial na ceia do Senhor, a não ser a obediência e a lembrança do que Cristo fez por nós. Então, com todo respeito aqui, eu não quero de maneira nenhuma desrespeitar os nossos irmãos pentecostais, mas nós discordamos porque os irmãos pentecostais veem na ceia algum tipo de mistério, algum tipo de situação onde, participando da ceia, eles receberão alguma bênção especial da parte de Deus. E isso não é verdade. É por isso que muitas vezes eles levam a ceia até os enfermos, até os idosos, porque a pessoa não pode perder a ceia. De maneira nenhuma, ela não pode, ela tem que participar, porque existe uma bênção especial. Queridos, isso não é bíblico. Não há esse ensinamento na palavra de Deus. Participar da ceia indevidamente, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, acarreta sim numa punição por parte do Senhor. Você, de alguma maneira, desprezar esse momento por uma razão qualquer, isso sim, você está desagradando o Senhor, isso é pecado. Mas não participar dela por uma razão plausível, justificável, não faz com que você perca algum tipo de bênção. Esse ensinamento não é bíblico, ok? Por isso que nós batistas, e por outras razões que eu vou dizer daqui a pouco, não levamos a ceia em casa para aqueles que a perdem, porque nós não cremos que ela possui algum tipo de bênção especial. Nós não temos esse tipo de crença, entende? Então a primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui é que a ceia do Senhor, ela não é santa e ela não confere àqueles que participam dela algum tipo de bênção especial. Não há isso, não existe isso na Bíblia. Uma outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês acerca da ceia é no que tange aos elementos da ceia. A ceia, ela, ao longo da história da igreja, ela passou por algumas modificações. A doutrina da ceia, ela passou por algumas transformações. Nós precisamos ficar presos ao que a palavra de Deus nos ensina. Mas ao longo da história da igreja, houve alguns tipos de doutrinas em relação à ceia que foram sendo anexadas ao ensino original. Por exemplo, nós vamos ter na Igreja Católica Romana, não é? Que também celebra a ceia do Senhor, porém lá a ceia recebe o nome de Eucaristia, é quando o padre ele oferece aos fiéis a hóstia consagrada num ato que o padre faz na missa. Quando os católicos recebem a hóstia, eles acreditam piamente que eles estão recebendo o corpo e o sangue de Jesus ali naquela hóstia, que é feita de materiais específicos, e o católico, o fiel católico, e ele faz isso de forma sincera, ele acredita que está recebendo ali um elemento que foi transubstanciado. O que isso significa? Para o católico, o pão ele se transforma literalmente no corpo de Cristo. Entende? E o vinho, no caso, se transforma literalmente
ele se transforma literalmente no sangue de Cristo. Essa doutrina é chamada de transubstanciação. Então, para um católico romano, quando ele participa da comunhão, que na verdade é a Eucaristia, aquele ato eucarístico, ele está participando literalmente do corpo e do sangue de Jesus. Por isso que o padre, quando ele está dando a hóstia, e eu já fui católico, eu já fiz primeira comunhão, eu sei, ele dá a hóstia e diz corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Aquele corpo de Cristo inclui o corpo, carne e o sangue. É a chamada doutrina da transubstanciação, e nós temos algumas discordâncias nessa doutrina. Para o católico, quando Jesus Cristo disse, isto é o meu corpo, para o católico, Jesus Cristo disse isso de forma literal, não é? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O católico também lança mão de João capítulo 6, quando Jesus diz que o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Por que nós temos dificuldade com essa doutrina, não é? Eu quero apresentar para vocês por que nós temos dificuldade com essa doutrina, por algumas razões. Se quando Jesus Cristo disse, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, ele disse isso de forma literal, então nós precisaríamos literalizar outras palavras de Jesus que também foram apresentadas da mesma maneira. Por exemplo, lá em João capítulo 10, Jesus Cristo vai dizer assim, eu sou a porta das ovelhas. Então nós teríamos que entender que Jesus ele se referiu a si mesmo como uma porta. E não é esse o entendimento do versículo, nem pelos católicos. Quando Jesus Cristo diz lá em João capítulo 14, versículo 6, que todos nós conhecemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, Jesus não referiu-se a si mesmo como uma estrada, como um caminho no meio do mato. Todos nós entendemos o que Jesus quis dizer. Jesus é aquele que nos liga, que nos leva ao Pai, não é? Quando Jesus Cristo diz lá em João capítulo 15, eu sou a videira, Jesus não referiu-se a si mesmo como um pé de uva. Ele quis dizer que ele é aquele que verdadeiramente produz em nós essa vida. Não é? Nós somos as varas, nós somos os galhos ligados na videira. Jesus usou um elemento muito comum para o judeu, porque o judeu lidava com isso o tempo todo, videira, ovelha. Não é? Jesus usava elementos do dia a dia do povo para extrair desses elementos os seus ensinos espirituais. Então nós não podemos literalizar. Quando Jesus Cristo diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós temos que nos lembrar que Jesus estava vivo diante dos apóstolos. Então não tem sentido acreditarmos que quando os discípulos estavam comendo o pão e bebendo aquele vinho, eles estavam comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue de Jesus, porque Jesus estava vivo diante deles. Isso não pode ser interpretado de forma literal, porque senão nós teremos que literalizar outros ensinamentos de Jesus Cristo também. A nossa dificuldade de entender essa doutrina também à luz do capítulo 6 de João, quando alguns católicos eles extraem, não é, do capítulo 6 de João, a questão de Jesus ter dito, meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida, nós temos que entender o contexto. Em João capítulo 6, Jesus não está falando da ceia, ele está falando do fato de, assim como os judeus, os israelitas receberam o maná do céu no deserto, Jesus está dizendo que ele é o maná, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então toda a argumentação de Jesus em João capítulo 6 parte desse pressuposto, de que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus ali não está dando a doutrina, não está apresentando a doutrina da ceia para os seus discípulos, não é? Tanto é que no mesmo capítulo 6, Jesus diz assim, a carne para nada presta. Não é? O espírito é que vivifica. A carne não presta para nada. Então, a nossa dificuldade em aceitar a doutrina da transubstanciação, não é? Também se dá por essa questão. Então, assim, nós temos a dificuldade de concordar com os católicos, que acreditam na doutrina da transubstanciação. Para eles,
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, de forma literal, estão presentes na hóstia durante aquele ato que é chamado de comunhão, que é aquele ato eucarístico, quando o padre ele faz a consagração. Veja bem, eu estou falando isso com muito respeito, eu sei que talvez alguns católicos vão ouvir essa explicação, mas eu preciso apresentar para vocês o porquê de discordarmos da doutrina da transubstanciação. Mas também alguns protestantes, alguns evangélicos, eles não acreditam na transformação literal do pão e do vinho no corpo de Cristo, mas eles acreditam que Jesus Cristo está presente ali de forma mística. Não é? Existe também essa doutrina que eles também vão chamar de consubstanciação. Para o católico é a transubstanciação, é a transformação da substância. Pão e vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Para os adeptos da consubstanciação, não há uma transformação dos elementos, mas Jesus está com os elementos. É uma presença mística, o que santifica a ceia, entende? É por isso que para alguns protestantes a ceia se torna um sacramento. Tanto para católicos quanto para alguns protestantes, a ceia se torna um sacramento, mas nós não cremos em sacramentos, não existem sacramentos. Para um católico e para um protestante mais de linha reformada, os sacramentos são, na verdade, meios de graça, meios os quais Deus utiliza para agraciar o seu povo. Mas não é isso o que nós cremos Jesus quis ensinar quando ele estava com seus discípulos. Jesus não prometeu bênçãos para os seus discípulos através da ceia. Ele não prometeu para os discípulos bênçãos por meio da ceia. Entende? Todos nós sabemos, Tiago 1,17 diz uma coisa muito interessante. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós sabemos que as bênçãos que nós recebemos, Paulo vai dizer isso lá em Efésios, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Então nós sabemos que todas as bênçãos que recebemos, elas nos vêm diretamente de Deus, como fruto da sua misericórdia. Deus não se utiliza de elementos para, através deles, nos abençoar. Não é? Eu não duvido, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão, que Deus pode usar você para me abençoar, mas isso não é um sacramento. Eu não vou sacramentalizar você porque Deus te usou para me abençoar. Eu não vou sacramentalizar um empresário qualquer porque Deus o usou para me abençoar. Eu não tenho dúvidas de que Deus utiliza-se de meios para me abençoar. Deus tem à sua disposição vários elementos e vários instrumentos para me abençoar. Mas de maneira nenhuma eu vou sacramentalizar esses elementos. Não, eu vou dar glórias a Deus, eu vou dar graças a Deus, eu vou louvar a Deus, porque Deus me abençoou. Ele é o alvo da minha adoração. Ele é o alvo do meu louvor. Então eu não posso de maneira nenhuma olhar para a ceia e ver nela um meio de graça, assim como eu não posso olhar para o batismo, assim como eu não posso olhar para o casamento e outros que são apresentados para nós como meios de graça, porque na verdade não existe meios de graça. Nós somos abençoados pelo Senhor e essa bênção nos chega de várias direções, de várias formas. Mas em momento nenhum eu vou de alguma maneira sacramentalizar, tornar aquilo que foi usado por Deus para me abençoar como algo sacro. Porque se for assim, eu vou sacramentalizar minha casa, eu vou sacramentalizar meu carro, eu vou sacramentalizar meu chefe na empresa, não é? Eu vou sacramentalizar esse computador, porque tudo isso são veículos pelos quais Deus me abençoa. Mas a bênção vem de uma maneira só, ela vem do alto, não é? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, por isso que nós batistas não somos sacramentalistas. O batismo não é santo, a ceia não é santa, eu não recebo bênçãos através do batismo, não recebo bênçãos através da ceia.
Eu recebo bênçãos do Senhor, não é? E Ele me abençoa através da igreja. A igreja é uma forma pela qual Deus me abençoa. As professoras do Ministério Infantil são instrumentos de Deus para abençoar nossas crianças. O professor da Escola Bíblica Dominical é um instrumento de Deus para nos abençoar. Não é? Eu estou aqui agora, de certa forma, se vocês me permitem, sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida de vocês. Então eu não posso olhar para a ceia como um elemento, como um veículo de bênção e por conta disso sacramentalizar a ceia. Então, apenas trazendo para vocês algumas proposições de algumas crenças religiosas e por que nós discordamos. Então, nós discordamos quando alguém diz que a ceia é santa. Nós discordamos quando alguém diz que por meio da ceia eu posso ser abençoado. Discordamos quando dizem que os elementos da ceia se transformam. Discordamos quando alguém diz que a ceia é um meio de graça. Nós temos essa discordância. O que é a ceia para um batista? A ceia para um batista, de maneira muito simples, é o que a palavra de Deus nos diz. A ceia é um memorial. Quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, o pão continua sendo pão. Ele representa, ele não se transforma, ele representa o corpo de Cristo. Quando você está ali mastigando o pão, você está se lembrando de que Isaías disse que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Quando você está moendo o pão, através desse processo de mastigação, você está se lembrando que assim como o pão está sendo triturado na sua boca, Cristo também foi triturado por causa dos nossos pecados. Quando nós bebemos o suco da uva, com aquela coloração avermelhada, nós bebemos o produto da videira, nós estamos nos lembrando que o sangue de Cristo foi derramado por nós. É um memorial, é uma lembrança. Isso é a ceia. A ceia não tem nenhuma característica santa em si. Ela é um memorial que me aponta para aquele que é santo. Ela me aponta para a morte de Cristo. Então, quando nós celebramos a ceia, e aqui eu não quero me ater à questão da periodicidade, a nossa periodicidade é uma vez por mês. Nós celebramos todo o primeiro domingo do mês. Correto? Existem igrejas que celebram nos mesmos padrões da igreja primitiva. A igreja primitiva celebrava todo o primeiro dia da semana, todo domingo. Existem algumas confissões religiosas que celebram uma vez por ano, que eles chamam de refeição noturna do Senhor. Ok? Então, eu não vou aqui me ater à questão da periodicidade. Nós celebramos todo o primeiro domingo do mês, às vezes de manhã, às vezes à noite. O importante é que nós tenhamos essa celebração constante na igreja para nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. É aquele momento que nós vamos louvar e adorar o Senhor por ter morrido na cruz por nós. Esse é o significado da ceia. Entendemos de forma bíblica, simples, sem nenhum tipo de acréscimo dos meus achismos e dos meus conceitos, que nós batistas aceitamos, que nós batistas propagamos. E existem pelo menos 4 tipos de ceia, 4 modelos de ceia. Nós vamos ter a ceia livre e ultra livre, a ceia restrita e ultra restrita. Qual é o modelo? Deixa eu começar pelo modelo restrito. O modelo restrito nas igrejas batistas é aquela ceia celebrada somente para os membros da igreja batista. É um modelo restrito. Então, se você está na igreja num dia de ceia e você não é um crente batista, você não pode participar da ceia. É um modelo restrito. Mas existe ainda o modelo ultra restrito. Qual é? É um modelo de ceia que é administrado, que é celebrado somente por crentes batistas daquela igreja local. Então você pode ser membro de uma igreja batista de uma outra igreja. Você está naquele dia, você não pode participar da ceia, porque a ceia é somente para os membros da igreja local. Então esses são os modelos restrito e ultra restrito. Mas nós temos também o modelo livre e ultra livre. Qual é o modelo livre? O modelo livre
é aquele tipo de ceia que é celebrado pelos crentes membros daquela igreja celebrante e membros de outras igrejas presentes. Pode ser batista, pode ser um membro de uma igreja pentecostal. O importante é ser membro de uma igreja genuinamente evangélica. E o que eu quero dizer com igreja genuinamente evangélica? Aquela igreja que crê na Bíblia como palavra revelada de Deus. Aquela igreja que realmente entende que a revelação de Deus está presente na palavra de Deus, que não aceita acréscimos, que não aceita adendos. Não é? E essa pessoa precisa estar em comunhão com a igreja. Entende? É um modelo que nós, Pastor Alex, Primeira Igreja Batista em Pará de Minas, adota, e muitas outras igrejas por aí. Por isso que quando estamos na celebração da ceia, eu pergunto assim, se há algum irmão, membro de alguma outra igreja evangélica que está em comunhão com Cristo e com a sua igreja e pretende participar conosco, vocês são bem-vindos. É um modelo livre. Nós cremos que esse é o melhor modelo, porque nós não cremos que nós, batistas, somos os únicos salvos nesse planeta. Nós acreditamos que existem muitos crentes sinceros, salvos por Jesus Cristo, membros de outras igrejas, de outras linhas doutrinárias. Embora tenhamos as nossas discordâncias, mas nós acreditamos que muitos irmãos nossos que estão aí em outras igrejas também são salvos. E como a ceia é para a igreja do Senhor reunida, preste atenção nisso, igreja reunida, por isso nós não levamos ceia na casa de ninguém, a ceia é para a igreja reunida. Quer ver uma coisa? Vamos ler alguns textos que vão embasar a nossa proposição. Deixa eu ler com você alguns textos aqui. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia. Deixa eu só achar aqui alguns textos aqui. Quer ver? Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim, olha só. No primeiro dia da semana, reunimo-nos a fim de partir o pão. Reunimo-nos a fim de partir o pão, não é? Ou seja, nós estamos reunidos. A ceia não pode ser ministrada a quem está na sua casa, a quem não pôde se reunir conosco. Nós estamos reunidos, por isso que nós não celebramos ceia de forma individual. É por isso que nós agora, durante a pandemia, não realizamos ceias pelo YouTube, pelo culto gravado. Não é de forma individual, é de forma reunida. A igreja precisa estar reunida. Entendem, queridos? Então a ceia é para a igreja reunida, ok? E o modelo ultra livre, qual é? O modelo ultra livre é aquela ceia que é liberada para quem quiser participar, crente ou não. Um ateu chega numa igreja para fazer uma pesquisa, aí o pastor convida para participar da ceia, e o ateu decide participar da ceia para poder ter aquela experiência, para poder registrar na sua pesquisa, ele pode participar. Nós achamos esse modelo um modelo muito irresponsável. Então eu queria deixar com vocês essas informações. Esta é a ceia do Senhor. Certo? Se vocês quiserem, eu posso mandar essa lição para vocês, para que vocês possam gravar de maneira mais efetiva. Mas fica aqui a nossa palavra. Ceia não é santa, a ceia ela é do Senhor, ela não tem poder em si, ela não abençoa ninguém, ela não é um sacramento, pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, não é? Ela é um memorial. E nós a celebramos de maneira livre, convidando outros irmãos para participarem conosco. Ok, queridos? Que Deus os abençoe e que o Senhor fale a cada coração. Quero convidar vocês agora para um vídeo onde nós vamos ver o testemunho de uma irmã acerca do que Deus fez na sua vida. Depois nós vamos louvar o Senhor e em seguida eu convido vocês para que nos reunamos em torno da palavra do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 9 e vamos conhecer o antes e o depois de um dos mais importantes líderes do cristianismo, o apóstolo Paulo. Daqui a pouquinho voltamos. E até os 14 anos eu vivi com a minha avó, né? Eu fui bem criada por ela, né? A minha avó
ela me deu ela me deu estudo, as coisas que ela podia. Eu não sou de família bem pobre mesmo, né? Passei bastante fome com ela. Mas assim, a partir dos meus 5 anos de idade, teve uns problemas na minha casa. Eu comecei a ser abusada por familiares meu mesmo, né? E eu fui crescendo daquele jeito, sendo abusada pelos homens da minha família. E eu também apanhava todos os dias na minha casa. A minha avó, ela tinha um hábito de ensinar batendo, né? Tudo que tinha que ser perfeito tinha que ser abaixo de bater, né? Eu compreendo ela hoje, eu sei que ela quis me dar uma estrutura, que ela queria me ensinar as coisas da vida. E eu agradeço muito a ela, claro, por eu estar aqui hoje, né? Por eu ser o que eu sou por ela também. E assim, aos 14 anos de idade eu saí de casa, eu fugi, fui morar nas ruas. Eu não aguentava mais aquela vida, eu achei que estava ruim, que estava imperfeito e fui para as ruas. Inclusive, eu vim até para Campos de Goytacazes mesmo, peguei carona de caminhão e vim morar por aqui. Aos 16 anos eu engravidei do meu primeiro filho, eu morava na rua e nesse mesmo tempo eu voltei para casa. Eu dei um endereço para uma casa-abrigo onde eu fui morar, nas condições que eu vivia. Eu não aguentava mais também morar nas ruas. Eu queria voltar para minha casa, mas eu tinha medo de voltar e não ser aceita. E quando eu fiquei grávida, eu conheci um pessoal na rua que me levou para o abrigo e eles conseguiram fazer com que eu voltasse para minha casa, para a casa da minha tia. Só que minha avó já estava cega, não tinha mais condição de me criar e eu fui morar com a minha tia. E minha tia, ela trabalhava muito, eu ficava em casa sozinha. Eu já usava droga, eu comecei a usar quando eu saí de casa, com os 14 anos. Eu já conhecia a droga, porque quando eu morava com a minha avó, eu morava na favela e eu via a droga todos os dias. Inclusive, quando os bandidos, fugindo da polícia, eles pulavam no meu quintal. Então, tinha acesso à droga, só que eu não usava na minha casa. E eu acabei fugindo de casa de novo, com o meu filho, porque eu já tinha ganhado ele, e fui morar no meio das ruas novamente. Isso daí eu fiquei mais 1 ano e pouco morando na rua, onde eu conheci o pai dos meus outros filhos, que eu tenho mais 3 filhos depois desse. E eu fui vivendo com ele, né? Ele me apresentou ainda mais drogas, eu fumava maconha com ele, eu usava cocaína com ele me dava droga, ele ia buscar para mim no morro, para mim não precisar usar no meio de todo mundo, mas ali foi aumentando o meu vício. Eu fui presa, né? Eles me pegaram com uma certa quantidade de entorpecente, 255 papelotes exatamente, e aquilo ali era o meu uso, não era para o tráfico. O que eu transportava para o tráfico era além daquilo ali, mas naquele dia eu fui pega com o uso, assumi como traficante, né, e fiquei 1 ano e 1 mês presa. Eu saí ainda sendo aquela Vanessa que entrou. Eu continuei saindo usando droga, eu continuei permanecendo nas drogas. Só que com uma história diferente. Eu era mãe de 4 filhos e todos os meus filhos estavam morando na casa dos outros. Eu queria reconquistar meus filhos, mas eu não conseguia, porque eu não tinha para onde morar, eu só conhecia as ruas. Esses 14 anos que eu vivi morando nas ruas, até com os meus filhos, porque mesmo morando de aluguel com o pai deles, era como se eu estivesse não tendo lugar nenhum. E eu comecei a pelejar para poder trabalhar, mas eu comecei a sofrer discriminação, porque eu era uma ex-presidiária. E as pessoas, elas tinham um preconceito de ex-presidiário lá. Aonde eu passava, eles me apontavam. Ali, aquela ali esteve presa. E, assim, eu sofria com o assédio, né, das pessoas. E eles não me viam mais como eu queria ser vista, eu queria ser uma mãe, eu queria ser dona de casa. E aquilo ali começou a mexer muito comigo, porque eu não conseguia mais pegar meus filhos para morar comigo. Eu não conseguia mais mesmo, eu não queria mais ver minha família, que eu tinha vergonha de mim. Eles também, eu achava que eles tinham vergonha. E foi onde eu comecei a pensar que eu tinha que mudar, eu tinha que dar um jeito naquela situação. Eu não conhecia ainda a Deus, né? Eu já tinha ouvido a palavra de Deus no presídio, mas eu não sabia quem Ele era. Lá foi só o início de tudo. E então, o que me deu motivação de começar a querer mudar foi que nesse período de tempo, eu peguei a minha filha de 9 anos para morar comigo. E
eu pensei que eu ia conseguir me estabilizar com ela. Mas só que eu não me estabilizei, pelo contrário. Eu peguei minha filha para morar comigo, acabei tendo que morar no meio da rua com ela, passar frio, fome com ela, e acabei tendo que me prostituir para poder dar para ela o que comer, porque eu passava com fome, mas ela não podia passar, ela tinha apenas 9 anos. E eu não consegui, acabou que eu abandonei a minha filha na casa dos outros, por causa da droga, eu fui atrás da droga, deixei ela lá na casa dessa família por um mês, uns conhecidos meus, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu não conseguia mais voltar para buscar ela, e a droga falava muito alto. Quando eu estava, né, naquela vida, foi onde eu comecei a caminhar muito embriagada, doidona de cocaína, de maconha, de tudo junto. Eu peguei uma Bíblia que eu tinha, meu documento, coloquei numa sacola e comecei a caminhar em direção a Campos. Eu não sabia o que tinha aqui para mim, mas eu sabia que algo novo, que alguma coisa poderia acontecer de diferente comigo aqui. E eu vim caminhando de Campos até aqui. Claro que eu tive alguma carona que me trouxesse até aqui, né, que fez diferença, porque senão eu acho que eu teria me cansado e teria desistido. E eu cheguei até Campos, onde eu cheguei num albergue. Nesse albergue, onde eu contei a minha história, acho que eu levei umas 2 ou 3 horas na sala com uma assistente social contando a minha história. E ela ouviu e perguntou para mim, o que você quer? Nossa, foi onde eu entrei em pânico. O que eu queria? Eu não sabia o que eu queria. Eu queria mudança, mas eu não sabia dizer que eu queria mudança. Ela já conhecia a dona Rosângela, entrou em contato com a casa e no mesmo dia que ela entrou em contato, eu fui aceita e eu passei só aquela noite no abrigo. Eu cheguei no domingo de Páscoa e na segunda-feira eu conversei com a assistente social e na terça-feira eu vim parar aqui na casa. Né? No começo foi muito assustador, porque eu não sabia o que estava me esperando, né? Eu tive vontade de ir embora algumas vezes, mas assim, o tempo que eu fui passando aqui foi muito bom, né? Eu fui muito bem tratada, muito amada, muito abraçada. E sabe assim, sentir abraço, não era abraçada na rua, né? Eu era apontada, lavar a cracuda, né? Aquela ali é cheiradora. A ex-presidiária, eu era apontada, né? Eu não tinha tanto abraço. E aqui, no início, era muito assustador os abraços, porque as pessoas abraçavam e ficavam assim, o que será que elas querem de mim? E eu só tenho crescido aqui. Eu me batizei, né, no dia 31 de dezembro, eu não me esqueço das coisas boas, mas dia 31 de dezembro eu me batizei e completei meus 9 meses, dia 10 de janeiro. Né? Eu já completei de cabeça erguida, porque eu já saí daqui assim, tendo um serviço, não foi o serviço que eu esperava, mas eu já saí trabalhando, né? E assim, eu já tenho um lugar para morar, eu achei que eu ia ter que morar nas ruas. Eu fui morar na casa das missionárias, que tem uma casa que depois que a gente acaba, que se você mesmo quer continuar, então eu fui para lá, para essa casa, e eu estou lá até hoje. E agora eu estou trabalhando de carteira assinada. Eu nunca trabalhei na minha vida de carteira assinada. Eu tenho 29 anos e agora que eu estou trabalhando de carteira assinada, sabe? De cabeça erguida, assim, as pessoas não me olham com preconceito. Eu passei por isso muito. Todo emprego que eu arrumava, as pessoas não me aceitavam porque olhavam lá na minha ficha, o nada consta, né? O nada consta dava alguma coisinha ainda, o CPF sujo, e acabavam, né, falando que eram por outra coisa, mas eu sabia por que era, então eu não falava nada. E hoje, assim, na verdade é pela Igreja Batista que eu estou trabalhando, né? Pessoas que desde o dia que eu cheguei aqui me acolheram, me abraçaram, né? E continuam me abraçando ainda, como se eu tivesse chegado hoje ainda, elas me abraçam. Agora eu sou uma cidadã que trabalha, né, e eu preciso também ter com meus compromissos. E, assim, o que eu tenho para dizer, eu tenho que agradecer muito os batistas, né, a todos os batistas, porque foram todos que me apoiaram.
posso explicar. O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Olá, meus irmãos, voltamos depois de um testemunho impactante da irmã Vanessa. Tenho certeza que emocionou você, emocionou a mim. Deu para perceber o antes e o depois da vida da Vanessa, quando Cristo entrou na sua vida, não é? Ouvimos também uma música com essa temática, entre o antes e o depois, uma música entoada, um louvor entoado pela Cristolândia, que já cantou na nossa igreja em 2017. Em breve os traremos novamente. A Cristolândia é uma organização das igrejas batistas que cuida de dependentes químicos. Um trabalho maravilhoso que inclusive já saiu nas emissoras de TV. Por isso, ore, nossa igreja é parceira da Cristolândia, nós ajudamos mensalmente a Cristolândia. Por isso que quando você contribui, você está de certa forma também contribuindo com a Cristolândia. Por isso que eu quis trazer esse louvor para vocês. Amém? Quero convidar vocês então para que abramos
a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero meditar na palavra de Deus com vocês. Não vou demorar, prometo ser bem rápido, mas eu gostaria de pensar com vocês, então, dentro dessa temática, o antes e o depois, não é? Atos, capítulo 9, do 1 ao 19. Eu quero ler com vocês. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E, tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Eu precisaria de horas para falar de Paulo para você. Precisaria de horas. E eu não tenho esse tempo todo. Por isso, eu procurarei ser bem sucinto. Paulo, cujo nome original em hebraico é Saulo, Paulo é o nome romano, porque ele tinha cidadania romana, ele nasceu numa família muito abastada, em Tarso, na região da Cilícia, uma região muito próspera do Império Romano, e como tal ele pôde ter acesso a muitos professores. Foi um rapaz, um jovem que cresceu tendo a possibilidade de estudar muito. Como judeu, ele foi entregue nas mãos de um dos rabinos mais conceituados da época, chamado Gamaliel. Ele estudou a lei, a Torá, aos pés de Gamaliel, e se tornou um fariseu ferrenho, um homem extremamente zeloso pela tradição dos seus pais. Saulo amava o judaísmo e ele desejava defender o judaísmo com unhas e dentes. Era um fariseu extremista, nós poderíamos dizer xiita, daqueles que estavam dispostos a tudo para proteger a lei, para proteger o judaísmo, não é? E por conta disso, quando o cristianismo surge e começa a crescer, Paulo se torna o seu principal inimigo. Ele, sem nenhum tipo de piedade, ele mandava prender os cristãos, ele concordava com a morte de muitos deles, ele concordou com o martírio de Estevão. Você pode ler isso lá em Atos capítulo 7. Ele concordou com o martírio de Estevão. Ele era um homem que queria acabar, suprimir com o cristianismo da face da terra. Ele não gostava dos cristãos, ele odiava os cristãos. Isso é muito perigoso, sabe, irmãos? O nosso zelo, as nossas convicções, porque é importante que nós tenhamos convicções, é claro que é importante. Mas as nossas convicções não podem nos levar à animosidade. Hoje nós estamos vendo aí, infelizmente, quando você liga a televisão, você vê, por exemplo, no meio futebolístico, não é?
pessoas matando umas às outras, torcedores matando outros torcedores rivais. A gente vê aqui em Minas Gerais essa disputa, eu não sei como é nos outros estados, imagino que seja da mesma forma, essa disputa entre atleticanos e cruzeirenses que às vezes chegam a acontecer homicídios, quando as torcidas elas se encontram, né? Há homicídios ali que são registrados e nos são mostrados nos meios televisivos. Isso aí é uma convicção que leva à animosidade. Você pode observar isso também em relação a partidos políticos, não é? Quando muitas pessoas elas atacam umas às outras por conta de política, né? Eu respeito todos aqueles que têm suas predileções partidárias. Eu confesso para vocês que eu não tenho partido de predileção. Eu não sou partidário de nenhum partido, não tenho, né? Eu cumpro com o meu papel, faço o meu papel, voto, vejo qual candidato melhor se encaixa dentro da minha visão cristã e eu voto, mas de maneira nenhuma eu vou defender partido político, eu vou defender candidato, não é? Porque eu não posso permitir que isso me leve à animosidade. Eu não posso permitir que ideologias sejam mais importantes para mim do que a minha fé. Então é importante ter convicções, é claro que é. Nós precisamos ter convicções, mas precisamos manter essas convicções sob controle. E Paulo não mantinha. Paulo tinha convicção da fé judaica, de que a fé judaica era a fé de Deus, a fé que Deus tinha dado aos homens, não é? Que era a fé que Deus tinha dado aos homens, a fé que realmente foi entregue a Abraão, a Isaac, a Jacó, que foi passada de geração a geração, e Paulo defendia aquilo com unhas e dentes, e ele era feroz. Ele tinha uma animosidade terrível, e por conta disso ele mandou matar muitos cristãos, ele perseguiu a igreja de Cristo. Era um homem, por que não dizer, fanático, por conta das suas opções e das suas predileções, se eu posso dizer assim, no que tange a religião. Hoje você vê, por exemplo, também os muçulmanos xiitas, não é? Que são radicais, são extremistas, não é? Muitos deles. Eu não posso dizer que todo o islamismo é extremista, mas existe uma ala bem extremista. Então nós temos que ter cuidado com isso. Paulo era assim. E Paulo, por conta desse seu zelo, dessa sua visão ortodoxa, não é, exponencial do cristianismo, ele derramou muito sangue. Muitos cristãos sucumbiram, morreram sob os olhares e sob a aprovação de Paulo. Ele se tornou um cristão, um judeu ferrenho, um opositor e tanto do cristianismo. Um dia ele conseguiu dos sacerdotes autorização para ir além de Jerusalém. Ele foi em Damasco, porque lá em Damasco, em praticamente todas as províncias, tinham sinagogas, e muitos cristãos, por não terem um lugar para se reunir ainda, muitos deles se reuniam nas sinagogas. E ele ainda havia muito no cristianismo primitivo um pouco do judaísmo. A igreja cristã primitiva ela não rompeu com o judaísmo de uma vez. Esse rompimento, essa ruptura aconteceu gradativamente, principalmente depois da conversão de Paulo. Então nós precisamos entender, meus queridos, nós precisamos realmente entender que é muito importante que tenhamos essa visão de que a igreja cristã primitiva, essa ruptura com o judaísmo foi acontecendo gradativamente. Então Paulo sabia que dentro das sinagogas havia muitos cristãos, e ele então, para obter permissão de pegar esses cristãos, ele precisava da autorização dos sacerdotes. Os sacerdotes que eram os mandatários, eles então deram aquele mandato de busca e apreensão, né? Eles autorizaram Paulo a entrar nas sinagogas onde eles tinham jurisdição e arrancar de lá os cristãos. No caminho para Damasco, acontece algo que muda totalmente a vida de Paulo. Ele se encontra com Jesus. Ele tem esse encontro com Cristo. Uma luz resplandecente aparece para ele, ele fica cego, cai no chão, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo. E ele pergunta: quem é, Senhor? E aquela voz, que era a voz de Jesus, lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo não
um povo. Paulo estava perseguindo a Cristo, porque quem persegue o povo persegue ao Senhor do povo. Quem fala mal do povo, fala mal do Senhor do povo. Quem rejeita o povo, rejeita o Senhor do povo. É isso aí. Então Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta, você vai para a rua direita. Ele perdeu a visão, guiaram ele até a rua direita. E lá ele ficou 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, cego. Talvez meditando, orando acerca daquela visão, quando o Senhor chama Ananias, que era um discípulo que morava em Damasco. Os cristãos estavam se espalhando por várias regiões. E Ananias conhecia Paulo, Ananias sabia quem Paulo era. Tanto é que quando o Senhor diz, vai lá, ele diz, Senhor, mas esse é Saulo. E ele tem matado, ele tem perseguido a igreja. As pessoas têm medo dele. Mas o Senhor diz, não, isso é a visão que vocês têm dele, mas ele para mim é um vaso escolhido. Eu o enviei, ele vai ser minha testemunha, ele vai ver o quanto cumpre sofrer pelo meu nome. Se antes ele infligia sofrimento, agora ele vai sofrer por mim. E Paulo sofreu, você conhece a história de Paulo. Você sabe que Paulo foi um homem que sofreu muito por Jesus. Ele infligiu sofrimento nos outros, mas ele também sofreu muito por Cristo. E Ananias então vai. E é aqui que entra o que eu quero pensar com você. Veja só como que Ananias se refere a Paulo. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso é lindo. É o antes e o depois de um homem que foi alcançado pela graça de Deus. Isso aqui é lindo. Versículo 17. Ananias, obediente, foi lá. E Ananias diz o seguinte, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Que diferença! O perseguidor, o matador de cristãos, o inimigo do cristianismo, aquele que derramou sangue inocente, aquele que perseguiu a igreja, aquele que infligia medo nos cristãos, aquele que colocava os cristãos para bater em retirada, aquele que era temido por todas as províncias, agora é chamado de irmão por Ananias. Que maravilha! Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária, meus amados irmãos! Que maravilha! Eu quero pensar sobre isso com vocês nesses minutos que eu tenho para encerrar a minha palavra. Meus queridos irmãos, a nossa fé não é uma fé vazia, não é uma fé depositada em alguém inoperante, inerte, como muitos, infelizmente, no mundo têm depositado. A nossa fé não é uma fé sem sentido. Nós depositamos a nossa fé em alguém que verdadeiramente pode dividir a nossa história. Eu quero que você, nesse momento, lembre-se de quem você era e de quem você é. Jesus Cristo é aquele que pode transformar, que pode modificar toda e qualquer estrutura. Mesmo um assassino, um homem sanguinário, um homem violento como o apóstolo Paulo, foi transformado num cristão, num homem pacato, num homem santo, num irmão, como Ananias o chamou. Eu fico impressionado e muitas vezes eu fico pensando, quem seria o Alex se Cristo não tivesse entrado na minha história? Eu sou o que sou, penso da maneira como eu penso, eu tenho as minhas convicções, minha vida tem a cada dia caminhado numa direção gloriosa, porque alguém também se encontrou comigo. Um dia eu também estava a caminho, não de Damasco, mas eu estava a caminho da morte, eu estava a caminho do inferno, e esse Jesus apareceu para mim, não como ele apareceu para Paulo. Eu não quero aqui mistificar a coisa, mas ele apareceu para mim na forma de alguém que pregou para mim, o Evangelho foi apresentado a mim, eu ouvi o Evangelho e eu encontrei esse Cristo e ele mudou a minha vida. É impressionante a modificação, a transformação que Jesus operou na minha vida, e eu tenho certeza que operou na sua vida também. Por isso você hoje já agradeceu a Jesus pela sua salvação, já agradeceu a Jesus pela transformação que ocorreu na sua vida. Quem era você antes de se encontrar com Jesus e quem é você depois de ter se encontrado com Ele?
Eu não sei quantos estão assistindo esse vídeo agora. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você recebeu esse vídeo de alguém, talvez alguém compartilhou com você esse vídeo e você está aí a caminho também da morte, do inferno. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo ama você e Ele pode transformar você em alguém que você nem imagina ser capaz de ser. Ele pode mudar a sua estrutura, Ele pode mudar o seu coração, Ele pode mudar os seus pensamentos, Ele pode mudar todo o seu ser se você crer nele e se entregar a Ele. O antes e o depois, que talvez agora não tenha importância para você, terá todo um significado para a sua vida. Você se lembra do testemunho da Vanessa? Você viu o que Cristo fez na vida da Vanessa? Pois é, Cristo pode fazer isso por você, meu querido. Talvez você que está participando da igreja, você que está conosco na igreja, mas ainda não teve um encontro com Cristo e a sua vida continua indo de mal a pior. Talvez você que está indo na igreja de vez em quando, ouve uma mensagem, vai embora para casa e a sua vida continua ladeira abaixo, continua enderrocada. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você abrir o seu coração e se você se entregar para Cristo, você experimentará uma mudança radical na sua vida. Eu garanto isso para você. Eu não posso prometer que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Eu não sei quais são os planos dele para você. Eu não posso prometer para você que você vai ficar rico. Eu não posso prometer para você que os seus problemas vão terminar. Eu não posso prometer para você que todas as suas dificuldades vão ter fim. Eu não posso prometer para você que você vai ser curado dessa enfermidade a qual você está acometido. Eu não posso prometer isso para você. Repito, não sei quais são os planos de Deus para você. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa eu prometo para você, baseado nesse livro que me apresenta a história desse Cristo maravilhoso, sua vida vai mudar. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus pode mudar a sua vida como mudou a vida do apóstolo Paulo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De um homem violento, ele passou a ser um homem manso. De um pregador do judaísmo, ele passou a ser um pregador do Evangelho. De um defensor da fé judaica, ele passou a ser um defensor do Evangelho, um defensor da fé cristã. De um homem que prendia, ele se tornou um homem que foi preso por várias vezes. De um homem que mandava açoitar, ele recebeu açoite várias vezes. De um homem que mandava matar, ele foi morto por amor a Jesus, porque diz a história que ele foi decapitado a mando do imperador Nero. Um homem que tirou a vida de tantas pessoas, deu a sua própria vida pelo Evangelho. Eu não sei se você quer viver uma vida nova. Talvez você não queira. Talvez você é daqueles que ouve e quer viver do mesmo jeito. É um direito seu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você quer algo novo na sua vida, se você quer viver o antes e o depois, se você quer realmente um elemento que divida a sua vida num passado que você vai esquecer e num futuro glorioso que você vai viver, eu digo para você, entregue-se para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode transformar a sua vida. Repito, não sei o que Ele vai te dar, não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele pode mudar você de dentro para fora. Ele mudou a minha vida, Ele tem mudado a vida de milhões de pessoas e Ele pode mudar a sua vida também. Lembre-se disso. Existe um antes e existe um depois. Um depois que pode ser algo extremamente glorioso quando encontramos Cristo e quando Ele nos encontra. Cristo encontrou Paulo a caminho de mais uma missão onde muitos morreriam. Muitos iriam perder a vida. Muitos iriam ser presos. Talvez Ananias seria levado sob custódia para Jerusalém. Mas o Senhor Jesus encontrou Paulo, entrou na vida de Paulo. E Paulo se tornou uma pessoa totalmente diferente. Eu não sei quem é você, eu não sei como você está agora, mas eu sei que pode existir na sua vida um antes e um depois. Quero orar por você. Obrigado, meu Deus,
pela sua palavra e principalmente pelo antes e o depois da minha vida. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem dado a mim um sentido. O Senhor tem enchido meu coração de esperança, de fé, de alegria. O Senhor tem me fortalecido grandemente. Muito obrigado. Eu agradeço, ó Deus, e te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aproveito para parabenizar os irmãos que estarão aniversariando agora durante essa semana. Que Deus abençoe vocês grandemente. E hoje à noite convido vocês para estarmos juntos em mais um tema sobre família. O tema de hoje à noite é Leve Jesus para a sua casa. Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Eu quero pensar com você sobre isso. Vamos ouvir uma família louvando a Deus e vamos meditar na palavra do Senhor. Aguardo vocês. Até logo mais.